Estamos ao vivo aqui em todos os canais. Hoje a gente vai falar sobre mancha senil, tá? As manchas solares. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm receio de trabalhar, receio de aplicar, porque produtos, principalmente produtos químicos, simplesmente por não entender o mecanismo. Então, quando a gente fala em mancha senil, a gente está falando em manchas solares do envelhecimento. Então, tudo isso a gente vai falar hoje. Então, eu vou mandar aqui para 5 pessoas, vocês mandam para 5 pessoas aí, para 5 amigos, 5 inimigos. Compartilhe com as pessoas, vocês que estão aí no Facebook, no YouTube e no próprio Instagram. Compartilhe com 5 pessoas. Essas 5 pessoas vão ver que você está estudando e isso é de extrema importância. Então, toda vez que eu for trabalhar com o meu paciente, eu tenho que entender o mecanismo, por que gerou aquela complicação, por que ela chegou até a você para procurar um tratamento. Então, a primeira coisa é entender por que aquilo está incomodando o paciente. Eu vou ver a queixa, vou ver a expectativa, vou ver o que ela já fez, o que ela está fazendo e vou entender por que aquela queixa ali está incomodando ela, por que ela veio até você e o que eu posso entregar para essa paciente para ela ter um resultado. Então, mancha senil não é só ir lá arrancar a pele e a pele vai vir sem mancha. Pelo contrário, nós sabemos que as manchas senis, elas desenvolvem, tá? As manchas solares desenvolvem por falta de proteção e hidratação e excesso de produtos químicos. Então, muitas vezes na direção, muitas vezes no lavar das coisas e a pessoa não protege. Muitas vezes lava a mão, passa o hidratante na mão, mas o dorso fica exposto, não é o uso comum de protetor. Então tudo isso interfere, tudo isso vai chegar ao ponto que os pacientes vão se incomodar e vão te procurar para tratamento. Hoje tem vários tipos de recursos que você consegue tratar manchas solares, mas eu vou mostrar aqui um recurso super em conta que você consegue trabalhar com seu paciente sem muito investimento no tratamento e com ótimos resultados. A mancha senil, tá? Ou manchas solares, como a gente fala, porque não tem a idade para aparecer. Então, muitas vezes o paciente tem seus 25, 30 anos, já começa a formar manchas, aglomeração de melaninas na região de dorso de mão, antebraço, face, e ela é considerada como uma mancha solar. Por falta de proteção, falta de hidratação, ela acaba aglomerando em um local excesso de melanina. E quando ocorre isso, gera uma hipercromia solar. Aí muitas pessoas chamam de mancha senil, manchas solares, mancha do envelhecimento, tá? Alterações hormonais também é um predisponente. E o que a gente deve fazer? Como eu trato isso? Como eu consigo entregar um resultado para o meu paciente? Como é que eu vou chegar ao ponto, tá? Para mim ter um resultado? Como é que eu consigo ter resultado com o meu paciente? Então, muitas vezes, o nosso paciente não consegue ter um resultado porque muitas vezes você só arranca o tecido, mas esse tecido está envelhecido. Então, eu preciso, primeira coisa, educar meu paciente a uma boa higiene, a uma boa hidratação, a uma boa proteção, para fazer o tratamento de remoção daquele tecido pigmentado. Quem já viu aqui aquelas manchas senis, as manchas da vovó, extremamente envelhecida a pele, que você puxa, parece um papel de seda amassado. Será que se eu vim com um recurso ali de lesionar aquela região, eu vou ter um resultado melhor?
Será que se eu lesionar aquela região, a pele que vai vir, o tecido que vai ser formado vai vir melhor? Vai despigmentar? Não vai espessar? Tudo isso a gente tem que perceber na hora de fazer um tratamento. Então, quando eu falo em mancha senil, muitas pessoas me perguntam, professor, mas dá para tratar com o que mancha senil? Mancha senil, você precisa remover o tecido que está com aglomeração de melanina. Tá? Um dos recursos que eu vou mostrar para vocês se chama peeling químico. Tá? O peeling para melanose e o peeling para cicatrizes. É o mesmo peeling. Quando você aplica esse peeling, ele faz uma lesão e essa lesão faz com que o tecido seja renovado. E o paciente em casa, ele usa o quê? Um despigmentante, clareador. Senão não consigo ter um resultado. Senão não consigo entregar. Então, muitas vezes, as pessoas chegam para mim assim e falam assim, professor, como é que eu consigo ter um resultado com o meu paciente sem fazer uma lesão? Não tem como, gente. Tá? Não tem como. Toda vez que eu vou trabalhar com o meu paciente, eu tenho que pensar em algumas situações. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a aplicação, seja já de plasma, seja peeling, seja qualquer procedimento, a primeira coisa que eu tenho que entender, essa pele vai suportar? Esse tecido vai suportar a agressão química ou física ou mecânica que eu vou exercer? Será que o meu paciente vai conseguir suportar essa queimadura, seja química, seja ela pelo jato, que são os dois procedimentos que a gente mais faz? Então, com isso, eu sempre falo que nós precisamos entender e compreender algumas coisas. Primeira coisa, esse procedimento que eu estou realizando, ele é para remover o tecido pigmentado ou para remover o tecido completo da região? Então, se eu for usar algum artifício de remover o tecido completo, eu acabo tendo um pouco maior de risco de lesão, certo? Então fica a situação. Hoje eu consigo entregar um resultado removendo somente o que eu preciso. O menos é mais nesse momento. Nesse ponto eu consigo fazer uma microlesão localizada e eu consigo entregar para o meu paciente um resultado melhor para o meu paciente. Então, deixa eu colocar aqui para vocês observarem, tá? Deixa eu só pegar aqui. Então, quando você observa essa mão aí, vocês podem ver que o paciente, além de ter lesão no braço, ele também tem no rosto. Então, a mancha senil, a mancha solar, não dá só no braço, dá no colo, dá no pescoço, dá no rosto, dá em todas as regiões que podem ter uma... Deixa eu só desativar os comentários aqui. Que pode ter uma complicação. Então, olha aí, ó, testa, bochecha, tá? Tudo isso eu posso ter mancha senil. Então, mancha senil, mancha solar é aquela mancha que ela fica localizada em uma região. Então, nesse caso dessa paciente, o que vocês estão vendo aí é uma lesão inicial, certo? E aí uma área pigmentada que não foi feita a aplicação ainda. Então, quando eu tenho esse tipo de paciente, muitas vezes eu faço algumas áreas e outras áreas eu faço numa outra sessão, porque é muito doloroso cuidar de um braço do outro, do colo, do rosto. Muitas vezes o paciente se perde. Então a dica que eu dou para vocês aí de ouro é você fazer as manchas solares ou senis por partes. Se eu faço por partes, eu consigo entregar um resultado muito melhor para o meu paciente. Então,
Então, se vocês observarem aí, ó, ela tem lesões, essas foram feitas 7 dias antes, e o outro braço a gente vai fazer ainda a aplicação como vai fazer aí na área do rosto e na área da testa, certo? A mama também. Então, como eu sempre falo, toda vez que eu vou fazer, deixa eu parar aqui, toda vez que eu vou fazer uma aplicação para mancha solar senil, eu tenho que pensar num seguinte forma. O paciente já está com o tecido degradado, o paciente já tem lesão. Então, muitas vezes eu faço um lado, espero 7 a 10 dias e faço o outro. Porque dá tempo do paciente cuidar de um lado e cuidar do outro. Não, professor, vamos fazer tudo junto. Gente, pode até fazer, mas eu vejo mais complicação que resultado propriamente dito. Então, mancha solar, faça as maiores. No caso, se você quiser trabalhar os dois braços, colo, rosto, faça os maiores. Espera de 10 a 15 dias, é o tempo do retorno do seu paciente para você conversar com o seu paciente e faz as menores, fechando uma sessão. Então, uma sessão eu faço ela em 2 partes. Porque você imagina, o paciente que chega, tá? Se você pegar essa paciente aqui, ela tem muitas manchas senis, muitas manchas solares, certo? E se eu faço tudo numa porrada só, eu posso ter um processo inflamatório intenso. É uma paciente que já tem uma idade e com essa idade eu posso ter uma má cicatrização. E aí eu acabo fazendo uma outra lesão em cima de uma lesão. Tá? Então, quando ocorre isso daí, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Se eu faço com muita agressividade o procedimento, eu posso ter complicações. Então, quando o meu paciente chega no meu consultório, ele chega querendo resultado, ponto. Só que, ao avaliar, eu vou gerenciar o que eu posso fazer com ele. Mancha senil ou solar, tá? Eu falo mancha solar porque ela veio do sol, por falta de proteção e falta de envelhecimento, ponto. Então, a mancha solar, ela tem um processo. Eu não consigo tirar em uma sessão. Muitas vezes você faz um procedimento desse, algumas desaparecem já na primeira, mas não todas. Então eu falo um tratamento fechado de 3 a 6 meses de tratamento, o paciente fazendo uma vez por mês. Mas a grande maioria das vezes eu faço as maiores e 15 dias depois eu faço as menores, fechando um ciclo de sessão. E faço pelo menos 3 a 6 ciclos de sessão. Então, tá pegando a visão? Tá entendendo? Eu consigo tratar mancha senil desse formato. Então, quando eu vou trabalhar com o meu paciente, eu tenho que analisar isso daqui, ó. Ela tem várias manchinhas. Eu vou pontuando somente nas manchas o produto que eu estou usando ali e observando se esse produto está quebrando o tecido, está lesionando o tecido. Ele vai fazer um frost, uma queimadura. Ao fazer essa queimadura, ele gera um processo inflamatório e um processo de renovação tecidual. E aí o tecido vem com menos pigmento aglomerado numa região. Então, quando eu faço isso, eu consigo entregar um resultado melhor para o meu paciente. Então, eu tenho que analisar esses pontos específicos. Se eu não analisar, eu não consigo ter um resultado tão interessante para o meu paciente. Olha lá, ó. Apliquei, é só fazer uma aplicação. Aí eu estou usando o ácido cloracético. Ele quebra o tecido. É um ácido forte, então a gente só faz em cima da região. Eu estou usando um microblast. O microblast é um produto usado pelos dentistas. E quando eu uso ele, eu quebro, tá? Eu aplico, desculpa, somente onde que eu quero quebrar o tecido. Aonde que eu quero que faça o frost, que é a queimadura. Aonde que eu faço esse frost, eu gero um processo inflamatório, um processo de renovação e o tecido que vem, quando bem cuidado, vem com menos pigmento, ponto. E aí eu vou reduzindo isso daí. E para casa, com certeza,
um bom clareador, onde ela passa por toda a região. Então, quando eu faço isso, eu consigo entregar um resultado muito, muito melhor para o meu paciente, certo? Então, recapitulando, eu preparo a pele do paciente, limpo a pele do paciente e a hora que eu vou fazer a preparação dessa pele, eu vou fazer uma sabonificação, eu vou fazer uma esfoliação, eu vou limpar bem essa pele com álcool, clorexidina, um soro fisiológico ali para deixar um equilíbrio. Após isso, eu vou aplicar um peeling preparador, pode ser um peeling mais superficial, com base salicílica só para tirar a oleosidade, e por cima eu venho com o ácido cloracético pontuando somente aonde eu preciso quebrar o tecido. Quando eu faço isso, que é esse processo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu faço uma lesão controlada, um frost, uma queimadura, tá? Onde os pontos ficam esbranquiçados, certo? Não tenho o que fazer. Quando eu uso tricloracético, eu acabo somente esperando o tempo dele de 5 a 10 minutos e por cima eu aplico um clareador, de hipercromil para o paciente para casa. E em casa, ele continua usando o clareador Home Care. Tá? Eu consigo melhorar a textura de pele, eu consigo renovar. Então, por exemplo, quando eu faço esse tipo de procedimento, eu consigo entregar um resultado melhor. Tá? Por quê? Se eu coloco, como muitos profissionais fazem, lesiona toda a pele, eu não consigo ter um controle, eu não consigo ter uma reabilitação dessa pele tão boa. O que eu recomendo vocês fazerem? Fazerem pontual. Um outro recurso é o jato de plasma. Só que o jato de plasma você precisa ter equipamento, já um investimento maior. Hoje um produto de melanose solar, você gasta ali R$80 para comprar o produto. Tá? Você faz pontual. E esse procedimento você pode controlar. Como ele tem uma concentração ali mais baixa de ácido cloracético, você vai fazendo, espera um pouquinho, 5 minutinhos, aplica de novo. Você vai fazendo camadas até chegar à lesão que você quer. Então você consegue controlar tranquilamente o procedimento e ter resultados maravilhosos com o seu paciente. Então, quando eu vejo o profissional fala assim, eu não consigo ter resultado. Não consegue por quê? Porque queimou demais. Então, muitas vezes você usou uma concentração muito alta. Então, quando a gente usa o peeling de melanose, é uma concentração justa, concentração correta, que eu vou fazendo camadas e camadas e camadas e camadas, chegando ao ponto que eu faço o frost, que é a queimadura. Onde você aperta o tecido, ele está quebradiço e esbranquiçado. É o limite. Espero ali 5, 10 minutinhos, que aí a ação do tricloracético sumiu. Tá? Sem fazer outra coisa, eu aplico um de hipercromia no braço todo, para dar aquela renovação, aquele clareamento. Tá? Quem já viu esse procedimento alguma vez? Muitos profissionais fazem com concentrações altas, a 30%, 40%. Tá? Eu acho muito arriscado para regiões quentes e para peles envelhecidas como dessa paciente. Eu trabalho com uma concentração bem baixa, 15%, 20% no máximo, associado com outros ativos. E eu consigo entregar um resultado com o meu paciente no segundo mês. Por quê? Eu vou trabalhando a renovação, a despigmentação pontual e quando eu chego em um resultado, depois eu só vou fazendo a renovação. Muitas vezes com diamantado, máscaras hidratantes, LED terapia e eu vou entregando o resultado melhor para o meu paciente. Então hoje eu consigo entregar um resultado ao meu paciente fazendo o procedimento, certo? Pontual. Se você pegar aqui, ó, esse daqui está com 7 dias, a lesão.
certo? Comparado ao outro braço e o rosto, ainda não feito, você vê que está menos perceptível na região. Olha o colo. Então, quando eu faço esse tipo de procedimento, eu consigo terapeuticamente entregar um resultado muito melhor. Olha, uma queimadura de 7 dias. Está bem cicatrizadazinha, a paciente está usando a neomicina, é uma paciente modelo, a gente fez num lado para depois fazer no outro. Então, quando eu faço esse tipo de procedimento, eu consigo entregar um resultado. E hoje, gente, o que tem de paciente procurando para tratar esse tipo de mancha, e muitas vezes você vem com uma queimadura elétrica, como já de plasma, o paciente se assusta pela dor. Então, muitas vezes o peeling, tá, de melanose, eu consigo entregar um resultado menos doloroso e um resultado mais rápido. Tá? Hoje no consultório eu só trabalho com o peeling de melanose, tá, do peeling 7K. E eu consigo fazer esse procedimento, ó, o paciente cria uma casquinha bem sequinha, ao cair não fica com aquele aspecto de queimado, fica um aspecto de um peeling normal, a recuperação é mais rápida e eu consigo agregar mais valor. E hoje um produto que me custa para fazer uma sessão R$15 é muito satisfatório para o profissional trabalhar. Entendeu? E hoje, quem não tem muitos e muitos pacientes com manchas? Muitas vezes o seu paciente chega no seu consultório se queixando de outra coisa e você pode oferecer o tratamento de melanose, embutindo no tratamento ou dando para ele, por ser um recurso mais em conta, quando ele fecha um pacote maior, dando um desconto maior nesse procedimento. Eu tenho pacientes que têm uma ou duas no colo, no braço ou no próprio rosto, que eu faço e dando como um desconto ao meu paciente. Pegou a visão? Então, muitas vezes, as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu quero um resultado rápido. Não tem como. Aqui eu preciso cauterizar, esperar cicatrizar, cauterizar de novo, esperar cicatrizar. E entre as cauterizações, eu preciso aplicar um clareador para renovar esse tecido, certo? Então, quando eu vou fazer com o meu paciente, eu preciso entregar, deixa eu só voltar aqui, isso. Eu preciso entregar algo palpável para ele e falar assim, não, eu quero continuar. Eu quero continuar, eu quero fazer. Então, a aplicação para melanose solar ou senil, ela é feita pontual através do microblast, tá? Que são cabinhos que na ponta tem uma escovinha usados por dentistas, você pode comprar na loja de dentistas, fazendo pontual aonde você tem um aglomerado de melanina, aonde você tem a mancha. Quando você faz isso, você faz uma precipitação da parede da pele, tá? Que a gente chama de corneócitos, degradando esses queratinócitos, fazendo que aquilo ali seja removido quimicamente, tá? Por um período de 7 a 10 dias cai a casca e você diminui a concentração de melanina naquele ponto. Esse produto não deve ser usado em manchas como melasma, manchas pós-inflamatórias ou qualquer outra pigmentação da pele por inflamação. Porque você pode e vai ter efeito rebote. Eles só servem para manchas solares que grande maioria conhece como mancha senil. Então as manchas solares senis, elas desenvolvem por falta de proteção, falta de hidratação e perda de estrutura dérmica. A derme fica fino, automaticamente a superfície que você toca fica parecendo um papel de seda. Quando ocorre isso, a tendência mais natural da pele, ela é fazer o fotoenvelhecimento e o estreitamento dérmico. Quando ocorre isso, a única forma dela se proteger é concentrar em uma região a melanina, formando um pigmento.
Então, quando eu faço isso, quando eu tenho essa situação, eu acabo tendo uma mancha solar senil. Por que eu não falo senil hoje? Porque hoje eu sei que tem pacientes com 20, 22 anos, até 25 anos, tá? Com essas manchas. Então são manchas solares. Eu tenho mulheres que me procuram para tratar porque dirigem com a mão assim, o sol bate no para-brisa e esquenta, acaba formando mancha senis. É uma ou duas manchinhas. A gente faz o mesmo processo. Limpa, esfoleia, álcool, clorexidina, aplico o soro fisiológico. Logo em seguida eu aplico um peeling preparador, certo? Para renovar toda a região e venho com o meu produto pontuando somente nas manchas. Então eu vou lá, acho as maiores, faço. Numa segunda instância eu completo o braço fazendo as menores. E como é que eu sei que eu fiz em uma e não fiz em outra? Esse produto ele é cáustico, ele gera uma descoloração na área, no local, ficando esbranquiçado, que é o famoso frost, que é uma queimadura química da epiderme. E 7 dias depois, o meu paciente chega no meu consultório, certo? Com o braço assim, tá? Todo marcado. Aonde que não tem, tá? Eu prefiro fazer com 15 dias a segunda sessão que completa a primeira. Não tem, tá nessa coloração, um tom normal de pele. Então, olha, por toda a região tem. E se você pesquisar bem, você tem muitos pacientes que têm esse problema. Tudo vai de você conversar com o seu cliente. Então, a mancha solar, ela pode dar em várias áreas do corpo, onde é uma aglomeração de pigmento, e esse pigmento, que é a melanina, está ali para proteger a pele, porque a pele está envelhecida. Então, muito cuidado de fazer um procedimento que gere uma lesão um pouco mais intensa, porque a pele já não tem uma boa cicatrização. Beleza? Então, deixa eu só abrir os comentários aqui. E aí, o que vocês acharam? Tem como tratar mancha senil? Eu consigo tratar mancha senil com peeling? Sim. Hoje o peeling mais utilizado é o ácido tricloracético em concentrações exclusivas e permitidas para cada profissional da área da estética, onde eu faço aplicação pontual e gerando um frost, que é uma queimadura química controlada, a uma renovação e uma diminuição pigmentar. Quando eu faço isso com o meu paciente, os 3 primeiros dias é essencial só o uso da neomicina para ter uma proteção e uma melhora da cicatrização. A partir do 3º dia, um bom protetor, tá? Associado com um ótimo clareador e também um hidratante celular. Quando eu faço esse tríplice procedimento em casa, eu aumento drasticamente o resultado do meu paciente, porque muitas vezes a mancha senil apareceu por falta de hidratação e proteção. E aí quando você melhora isso com o seu paciente, fazendo com que ele jogue no seu time, eu consigo entregar um resultado muito, muito melhor. Simplesmente fazendo uma renovação com um cuidado home care com clareador, hidratante e protetor. E aí sim consigo um resultado muito, muito mais interessante. Beleza? Então hoje eu faço esse tipo de procedimento com muito mais segurança que muitas vezes com chá de plasma, que muitas vezes fazendo um peeling mega forte em toda a região. Por quê? A pele não está preparada, a pele está com fotoenvelhecimento. Fazendo tudo isso, eu consigo entregar um resultado muito melhor para o meu paciente. Certo? Então vou mostrar novamente o vídeo aqui, para vocês entenderem. Olha a diferença entre um paciente, um braço feito, tá? Com 7 a 10 dias, salvo engano, e a região que não foi feita ainda, tá? Ó, essa eu consigo tratar. Agora, se fosse uma mancha maior, não conseguiria, tá? Então, olha aí, faço,
O braço sem fazer e o braço feito. Há uma diferença, ó. Há uma queimadura química aí. Tá de 7 a 10 dias aí o intervalo. Esse é um vídeo já mais antigo. Aqui eu não fiz ainda. Eu vou fazer pontual nessa região e na região de testa também, para mim ter um controle de lesão, tá? Evito de complicações e consigo entregar um resultado muito melhor para o meu paciente. Olha a diferença dos dois braços, tá? E a aplicação ela é feita dessa forma aqui, ó. Olha lá, pontual. E eu vejo o grau de lesão nessa região. Certo? E aí, pessoal, gostaram? Essa era a minha dica da nossa live para vocês observarem que eu consigo entregar um resultado para o meu paciente sem muitos mistérios, sem muitos lésticos. Eu consigo entregar sim, fazendo procedimentos que eu foco no resultado, sem muito custo e entregando um conforto pós-lesão para o meu paciente. Porque uma queimadura elétrica, muitas vezes o paciente fica 3, 4, 5 dias sentindo essa queimadura. Uma queimadura química, normalmente no outro dia ele já não sente mais nada. Por isso é um recurso muito utilizado na estética. Cada profissional tem sua concentração de permissão. Então, eu acho muito importante falar sobre esse tema, certo? Então, hoje eu consigo entregar um resultado, eu consigo fazer um resultado com o custo baixo. Esse é o despertar da estética, isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente pode e deve fazer essas associações para ter um resultado melhor. Mas nada me impede, por exemplo, aplicar um LED, nada me impede aplicar máscaras hidratantes, fazer o microagulhamento para espessar esse tecido. O fotoenvelhecimento, ele é um tratamento de longo prazo. Tá? Eu tenho pacientes que estão 2 anos tratando fotoenvelhecimento severo e a gente conseguiu um resultado muito, muito bom. Certo? Agora eu abro a perguntas, que se alguém tiver, e eu vou responder aqui. Certo? Vamos ver aqui, o pessoal está perguntando aqui. Professor, o peeling para melanose solar, no caso senil, ele é feito em quanto e quanto tempo? O peeling para melanose, como ele é um peeling agressivo, eu preciso dar um intervalo entre 30 e 40 dias para fazer novamente. Mas nada me impede, entre essas sessões, fazer algo para hidratar. Fazer algo para que aquela pele seja nutrida com mais intensidade. E aí eu consigo entregar um resultado maior. E o tempo de tratamento, ele varia de 3 aplicações a 6 aplicações. Então é de 3 meses a 7 meses de tratamento. Menos que isso eu não consigo resolver o problema do meu paciente, porque ele já tem um fotoenvelhecimento severo na região. Salvo aquelas pacientes que têm um ou outro, que aí a recuperação muitas vezes só faz uma e já resolveu o problema. Certo? Outra pergunta. Professor, esse peeling qualquer profissional pode fazer? Qualquer profissional que tenha capacitação, que foi capacitado, que teve um curso, sim. Porque ele é um peeling extremamente forte, extremamente perigoso para quem não sabe fazer. Se você sabe fazer, ele é extremamente simples de fazer e muito rápido. Eu faço uma paciente em menos de 30 minutos. Certo? Professor, eu fiz, ficou uma lesão. A queimadura não cicatrizou direito. O que eu faço? Você vai ter que usar pomadas para cicatrizar, porque o tecido não suportou aquele grau de lesão. Isso serve para qualquer procedimento que você gere lesão, tá, gente? Se no quarto dia para o 5º dia não criou uma casquinha sequinha, você pode entrar com a dexametasona, tá? Por uns 3, 4 dias e depois entrar com a pomada cicatrizante.
Se tiver algum plurido, se estiver doendo, dexametasona. Se está seca, mas a pele está a casquinha não formou completamente, pode aplicar pomada de cicatrizante, porque você não está tendo efeito. Tá? Tem alguns profissionais para evitar problemas, já no primeiro dia indicam pomada cicatrizante, Cicatricure, Contractubex, qualquer pomada que cicatrize. Porque eu já fiz a lesão, tá? E ali não tem problema, eu não quero renovar a colágeno, então eu posso cortar o processo inflamatório já na primeira sessão e continuar. Eu prefiro usar a neomicina, uma camada bem fina, tá? Por toda a região, independente se eu fiz em alguns pontos, e nunca tive problema, certo? Professor, quanto que eu devo cobrar pelo procedimento de melanose solar, ou manchas solares, ou manchas senis? Gente, varia muito, tá? Varia do que você vai agregar junto, tá? É um tratamento aí que tem que partir de 200 a 400 reais a sessão, para você entregar um resultado mais interessante, certo? Então, pessoal, hoje eu consigo entregar um resultado fazendo um procedimento simples, rápido, barato e tendo uma alta lucratividade usando o peeling de melanose, o peeling com a base. Dos ativos é o ácido cloracético, certo? Então, o que eu precisava entregar, o que eu queria entregar a vocês é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, onde eu vou responder com o maior carinho. Quem já fez esse tipo de peeling? Ou quem tem esse tipo de mancha? Quem aí tem? Olha no dorso da sua mão. Vê se não tem. Eu tinha. Até uns 20 dias atrás eu estava com uma aqui que eu fiz rapidamente e ela já sumiu, já cicatrizou, certo? E eu recebo muitos pacientes jovens que não são, eu nem coloco mais que é mancha senil, eu coloco manchas solares. Então, se você pesquisar na internet, você pode pesquisar como mancha senil ou mancha solares, tá? Mancha de sol. O produto perfeito é o ácido cloracético. A aplicação do ácido cloracético na concentração correta, da forma correta, o resultado já vem nas primeiras sessões. Pegou a visão? Então, era isso que eu queria falar para vocês e eu queria agradecer e que você tenha um ótimo resto de semana. Se você está assistindo isso depois, revise, olhe, volte, entenda. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai te ajudar com o maior prazer, certo? Então, o foco é entregar um resultado gastando pouco, mas com coerência, certo? Fique com Deus, até nossa próxima live, que vai ser terça-feira, onde a gente vai entregar um conteúdo novo, certo? Fique com Deus. Beijo, tchau, tchau.